Nós começamos o Pecuária BR desta quinta-feira com informações de Brasília. O Ministério da Agricultura ainda não contabilizou, não tem ainda um mapa da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, que aconteceu na maioria dos estados entre maio e junho agora. Mas são boas notícias, o produtor fez direitinho o seu trabalho de imunizar os rebanhos na data correta. Vamos chamar a Camila Xavier, que tem as informações. Foi obrigatória a vacinação de todo o rebanho bovino e bubalino. Os produtores puderam também aproveitar para regularizar o saldo de animais da propriedade, sem sofrer punição. O estado da Bahia manteve os índices de vacinação acima dos 90%, recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal. A segunda etapa de vacinação começa em novembro. Nesta nova fase, todo gado com até 2 anos deve ser vacinado. De acordo com o Ministério da Agricultura, apenas o estado de Santa Catarina não está inserido no calendário de vacinação, por já ser reconhecido como zona livre de febre aftosa. Até o momento, nenhum representante da Secretaria do Ministério da Agricultura quis comentar o assunto. Nesta semana, a Secretaria de Defesa Agropecuária pretende finalizar os números recebidos dos estados participantes da campanha. O balanço final só deve ser concluído em agosto. Camila Xavier para o SBA. Raça de leite de maior rebanho mundial, com produções de leite inconfundíveis. Sim, estamos falando do gado leiteiro mais pesquisado pela sua importância econômica. A Fazenda Vista Alegre, em Matozinhos, Minas Gerais, chama a atenção não só pela paisagem, mas também por ser referência na criação de gado holandês. São 100 vacas em lactação e uma produção de 3.300 litros de leite por dia. Trabalho realizado em parceria com o Semex e o Senat Embriões. Eu fiz mais de 1.000 transferências já com o Senat. Até hoje nós nunca tivemos um problema de DNA, nunca teve um erro de análise, nunca teve um problema. E vem contribuindo nessa forma, né? A gente tem uma parceria onde nossas bezerras nascem nas fazendas do Senat. Focada na produção de genética, a propriedade desenvolveu o projeto Poitara, importando embriões e conseguindo um diferencial na criação do gado holandês. A produção de embrião, ela vem trazer a velocidade do seu ganho de genética, né? Onde você consegue selecionar seus melhores animais, os animais que são geneticamente superiores e que você consegue multiplicá-los de uma forma mais rápida, fazendo com que você tenha um ganho de genética mais rápido. Ou seja, você tem um melhoramento de genética e uma acurácia do seu melhoramento genético mais efetivo quando você está trabalhando com transferência de embrião. E investimento em cima de FIV, transferência de embrião, acasalamento correto, buscando o pilar da nossa genética. O que é? Produção, saúde e conformação. Então esse é o nosso pilar. E é isso que a gente tem buscado hoje nos dias atuais. Assim, é o que eu estou trabalhando hoje. A gente fez agora para a Mega Leite um trabalho mostrando que é esse trabalho que a gente está aqui, que é mostrando a posição que a Poitara está no Brasil, comparado com o Brasil, com os Estados Unidos, a nossa posição e a nossa próxima geração, que é onde que eu acho que entra a parceria que a gente está com a Semex, onde que a gente está buscando a nossa próxima geração. E falando da principal feira voltada ao gado de leite da América Latina, os animais da Fazenda Barreiro Alto foi um destaque na exposição. O time de vacas em pista na Mega Leite é composto por filhas de touro Semex, Goldwyn, Seed, Dorma, Meridian e Raigo Kitane. A Semex nos ajudou muito desde o início, desde quando nós compramos esse gado, a própria técnicos da Semex que nos ajudaram também a avaliar esse gado. Eu já embriões que a Semex importou, nós já adquirimos também. Então, começou na própria base genética que a gente tem. E a Semex, nos acasalamentos que ela faz com nossas matrizes, nossas doadoras,
Então, usando os touros que mais complementam aquela doadora. E tem nos ajudado bastante, a gente usa bastante touros da Cemex, touros tanto de índices bons, de índices altos, quanto touros também com tipo elevado. Com uma média de produção de 33 litros de leite por vaca, a propriedade iniciou um projeto para ordenhar 1.200 vacas nos próximos 5 anos. Desde 2009, a fazenda utiliza fertilização in vitro com o rebanho holandês e gir leiteiro para comercialização, visando a busca por combinações para a criação de girolando, raça que bateu o recorde de inscrições na Mega Leite 2017. É um animal para se destacar nas pistas de holandês ou de outras raças. A primeira coisa que tem que ter é uma aparência geral que agrade ao juiz. E uma palavra que talvez que descreva um animal completo hoje seria um animal equilibrado. Ele combina bem as partes que são corretas. E ele é harmonioso, tem estilo. Na questão zootécnica especificamente, quando a gente fala em bezerras, a estrutura leiteira e as pernas e pés são as partes mais importantes. No caso de vacas, ubre representa mais, uma vaca tem que ter um ubre excepcional para ser uma grande campeã ou uma vaca diferenciada em pista. O ubre representa mais ou menos 50% da parte morfológica de uma vaca vencedora. Ou seja, uma vaca que combina uma boa aparência geral com um excepcional sistema mamário. A Cemex sempre teve uma filosofia de produzir um animal equilibrado, um animal funcional, que seja para a pista, mas que principalmente seja um animal que pague as contas e seja um animal rentável no final do dia. A busca da Cemex é num animal completo, que combina produção, conformação e saúde. Esse animal, combinando essas 3 características, é o animal que no final do dia coloca mais rentabilidade ao produtor e coloca mais viabilidade nas operações leiteiras ao redor do mundo. A frente fria dos últimos dias trouxe muitos prejuízos para muitas regiões brasileiras, desde o sul até a área central do centro-oeste. Muita gente já falou isso, nós mostramos. Hoje, particularmente, eu conversei com 2 pecuaristas, um da região de Maracaju, centro-sul de Mato Grosso do Sul. Os pastos ficaram todos prejudicados. E o outro pecuarista da região de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Por lá também os pastos ficaram muito afetados com as geadas, com o frio, a temperatura muito baixa. Agora já começa a melhorar e para a semana que vem, segundo a SOMAR Meteorologia, deve haver mudanças, o que significa uma boa notícia para o pecuarista, que pode ter um pouquinho de recuperação dos pastos degradados. Vamos conferir com a Juliana Rezende. Durante os próximos dias, o frio deve perder força nas regiões do centro-sul do país. Ainda entre sexta e sábado, a expectativa ainda é de temperaturas um pouco mais baixas, com risco para a geada de forma bastante isolada e também nas áreas mais elevadas. Agora, nos dias seguintes, essa massa de ar frio perde intensidade, as temperaturas começam a se elevar gradualmente e agora já não demonstra mais risco para episódios de geada, garantindo um bom crescimento para os pastos. Os próximos 5 dias serão marcados pelo predomínio de tempo seco nas demais áreas do centro-sul do país até o dia 25 de julho. E é durante este período que as temperaturas ainda devem seguir um pouco mais baixas, especialmente entre sexta-feira e o sábado. Ainda pode chegar temperaturas de 0 grau na Serra Catarinense, entre o Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, temperaturas entre 3 e 4 graus. Durante o período seguinte, ainda também não há expectativa de chuva, o tempo segue seco na maior parte do centro-sul do país. Apenas no Nordeste Mineiro e no Espírito Santo, pancadas de chuva ainda podem ocorrer de forma mais isolada. É durante este período, no final do mês de julho, que as temperaturas já voltam a se elevar de forma mais significativa. Agora na Serra Catarinense faz 8 graus, no sul de Minas Gerais 9 graus e entre o Rio Grande do Sul e o Paraná as mínimas ficam próximas de 13 graus. Agora já com essas temperaturas em elevação, não há mais riscos para episódios de geada e os pastos seguem beneficiados por conta dessa elevação nas temperaturas.
6 horas e 27 minutos, agora horário de Brasília. Vamos saber do mercado financeiro desta quinta-feira. Vamos à Bolsa em São Paulo com a Sara Kirchhoff. Muito boa noite, Sara. Como é que ficou a cotação do dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Bom, pelo 5º dia consecutivo, a moeda americana registrou uma queda e nós tivemos uma nova mínima. A gente vem falando aí ao longo da semana da nova mínima dos últimos 2 meses, de R$ 3,15, de R$ 3,14. E hoje essa nova mínima foi de R$ 3,12. Lembrando que o último valor mais baixo que esse foi registrado em 16 de maio e o dólar era cotado a R$ 3,09. Olhando então aqui no telão, a gente consegue acompanhar como que foi essa queda durante a quinta-feira. Baixa então para a moeda americana de 0,69%, cotada a R$ 3,12 mais 80. E no cenário político, o governo federal assinou o decreto que prevê o aumento dos tributos do PIS e COFINS sobre os valores do diesel e também da gasolina. O decreto então foi assinado na tarde de hoje e amanhã deve sair o anúncio oficial sobre esse assunto. Zaidan, é com você, daqui a pouquinho eu volto. Combinado, te espero então. Obrigado, Sara. Daqui a pouco os preços do milho e um pouquinho depois, preços da pecuária, bezerro e boi nesta quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial. O nosso próximo assunto é um guia prático para você exercer a pecuária de maneira sustentável. Até já! Seis horas e 31 minutos no horário de Brasília. O nosso destaque agora é a produção sustentável de carne e de leite, ou seja, pecuária sustentável. Nós trouxemos aqui para os nossos estúdios a coordenadora do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, uma entidade que atua em todo o país, coordenando eventos, com orientação a produtores, pecuaristas. E a coordenadora, a Beatriz Domeniconi, está aqui conosco. Nós puxamos a Bia hoje, vamos chamar de Bia, né? Que ela é muito conhecida assim. Ela participa de um evento aqui na capital, o Intercorte, falou desse assunto na semana passada em Ji-Paraná e é o GTPS coordenador dos painéis, principalmente o de sustentabilidade, desse evento aqui na capital. E o GTPS tem um guia prático de produção sustentável. A gente vai falar desse assunto numa conversa muito agradável, eu tenho certeza que vai ser, você vai gostar muito. Ela está aqui com o nosso comentarista João Pedro Cuti Dias. Vamos começar a entrevista então. Muito boa noite para vocês. Ok? Vamos começar então, Bia. Bia, quando a gente fala aqui no canal, nós sempre temos uma ênfase muito grande na questão de sustentabilidade na pecuária. Isso envolve a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Só que a gente encara hoje uma questão que todo mundo fica preocupado. O volume de área de pastagem degradadas no Brasil, que não atende nenhum desses 3 requisitos. Como é que você vê essa questão, o seu grupo lá, como é que vocês analisam essa questão? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, obrigada pela oportunidade. João, esse é o ponto, acho que o mais sensível de muitos pontos sensíveis da pecuária, né? A pecuária, ela é a atividade de produção que mais ocupa áreas no país e que está muito aquém do potencial de produção na média, né? Na grande média. Então, quando a gente fala de produção sustentável na pecuária, a gente tem uma sorte, comparando com alguns outros setores, que o conceito de sustentabilidade ele está muito atrelado ao conceito de produtividade. Na pecuária, quanto mais produtiva, quanto mais eficiente for a atividade, quanto melhor forem utilizados os recursos no sistema de produção, mais sustentável vai ser a atividade. É uma consequência, é um processo natural. A gente não tem uma diferença, uma concorrência entre produção sustentável e produção rentável. Existem algumas questões de adequação, em especial a questão de adequação legal às exigências ambientais, mas no que diz respeito à área de produção, né, as áreas de pastagem, quanto mais produtivas elas forem, quanto melhor manejadas elas forem, mais sustentável se torna a atividade.
Bom, um outro ponto que nós também estamos sempre comentando é o seguinte: o Brasil assumiu uma série de compromissos junto aos demais países do mundo na COP21. E todos, na sua grande maioria, no meio rural, ou seja, o produtor que vai ter que gerenciar esse processo. Vamos lá, 15 milhões de hectares de parcela degradada a serem recuperadas, 5 milhões de integração agricultura-pecuária, 12 milhões de hectares de pastagem, de recuperação de áreas de matas ciliares, etc. Tudo bem, só que tem uma conta isso, né? Você acha possível que o produtor, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, a pecuária, vamos falar a pecuária, que a maior parte seria feita em áreas de pecuária, ele conseguiria ter caixa, uma conta de padaria, fala-se em 51 bilhões de reais. Como é que vocês veem essa questão de recurso para que possam ser efetivadas essas ações que com certeza melhorariam a pecuária e dariam maior sustentabilidade? Esse é talvez o segundo principal ponto, o crédito, né? Acesso ao crédito ou mesmo a capacidade de investimento do produtor, seja tomando crédito ou seja gerenciando seus próprios recursos. O GTPS ele tem se envolvido em muitas discussões nessa área de discussão. Nós temos promovido alguns debates internos e também acompanhado debates de outras instituições. A própria FEBRABAN também tem trabalhado bastante esse tema de encontrar soluções de financiamento para produtor rural que queira se adequar e que queira recuperar suas áreas e de que forma que isso pode ser feito. Essa é uma discussão que realmente envolve todos os elos e talvez esse seja o grande esforço do GTPS em propor alternativas, né? O produtor não deve e não vai conseguir arcar sozinho com esse custo. Eu acho que já existem vários estudos aí que têm mostrado que a pecuária, no estágio de produtividade que ela se encontra hoje, médio, tá? Eu sempre chamo a atenção para a média porque claro que a gente tem bons exemplos, claro que a gente tem exemplos pontuais de grande rentabilidade e capacidade de investimento, mas na média, a pecuária não vai pagar nem mesmo a adequação das áreas dela ao Código Florestal. É difícil isso. No nível de produtividade médio, ela não tem capacidade de caixa para investir. Você fala 3 arrobas por hectare, vamos falar assim? Que é a média brasileira, né? 3 a 4 arrobas por hectare, que é uma média muito baixa e muito abaixo do potencial, né? Então, realmente, essa pecuária não vai pagar. Então, quais são as oportunidades que nós encontramos ou sugerimos, na verdade, é que sejam realmente explorados modelos de parcerias, modelos de negócio que envolvam diferentes elos da cadeia e que consigam proporcionar um desenvolvimento de uma região, de um grupo de produtores, de uma forma coordenada, de uma forma unida. O produtor sozinho não vai fazer isso, indústria sozinha não vai fazer isso, ou mesmo o banco não vai conseguir criar uma solução única para resolver o problema. Não vai ter uma receita para adequar ou recuperar todas as áreas de pastagem do Brasil ou recuperar as áreas de florestas, né, de passivos florestais dentro de áreas de pecuária. Bom, uma outra questão que você vê muito no Brasil é que você tem um número muito grande de propriedades em que os adultos da propriedade não conseguem tirar um salário mínimo por mês, de média. A renda é muito baixa, especialmente produtores de leite e uma série de outros produtores. Vamos falar assim, no universo de 1,5 milhão de pecuaristas no Brasil, você teria 50, 70 mil que teriam um nível muito bom, uns 200 e 250 mil que estão chegando nesse nível e uma grande massa que está fora. Essa grande massa, apesar do Brasil hoje ter uma pesquisa, uma tecnologia de produção de pastagem, de manejo de gado, tudo, mas não chega até esse pecuarista. Como é que você vai trazer esse pecuarista para uma pecuária sustentável se ele não consegue nem um mínimo de informação, tem dificuldade de crédito, tem dificuldade de máquina, tem dificuldade de acesso, ou seja, é um somatório de dificuldades que ele marginaliza ele, deixa 1.350.000 pecuaristas no Brasil sem renda ou com renda muito baixa. O gargalo de acesso à informação, né, de transferência de conhecimento, acesso à assistência técnica e extensão rural é um dos grandes gargalos, acho que não só da pecuária, mas talvez de outras grandes produções do agro no Brasil, né? Exceto o produtor que está muito capitalizado e que consome um grande volume de insumos, ele acaba tendo acesso a informações muito qualificadas e consegue inserir essas tecnologias, essas práticas dentro da propriedade.
O GTPS, esse ano, ele está completando 10 anos e essa foi talvez a discussão que motivou grande parte das atividades do grupo lá atrás, em 2007, quando outras mesas redondas partiram para o desenvolvimento de protocolos de certificação, de bonificação de produtores que já seriam sustentáveis. E o GTPS, vendo essa dificuldade de assistência técnica como um principal gargalo para não produção sustentável, tentou desenvolver ferramentas para que o produtor conseguisse acessar, talvez numa escala maior, né, de forma gratuita, orientações para que ele conseguisse produzir de uma forma mais correta, adequando melhor as tecnologias às condições em que a propriedade dele se encontrasse. E aí foi então que o GTPS desenvolveu tanto um manual de práticas quanto um guia de indicadores para orientar realmente o produtor e tentar disseminar isso através da gama de associados, né, que nós temos e deixar disponível publicamente realmente esses materiais para que qualquer produtor, independente do nível de rentabilidade que ele se encontra hoje, que ele consiga olhar quais são as tecnologias, saber, conhecer quais são as tecnologias, ou às vezes práticas de manejo, né, não necessariamente novas tecnologias, mas práticas que sejam adequadas e que eles consigam iniciar um processo de melhoria contínua, consigam entrar num processo de melhoria contínua, de evolução, trazendo um retorno, né, na atividade, tanto em termos de rentabilidade quanto de produção e qualidade do que é produzido. A Bia citou GTPS, né? Tem 10 anos que foi criado o grupo de trabalho da pecuária sustentável e só como registro, há poucos dias o GTPS mudou de comando. Quem é o novo presidente é o pecuarista Rui Facchini, que é o atual presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Um grande abraço para o Rui Facchini, que era vice-presidente do GTPS e agora assume o comando também. Mas, Bia, eu tenho uma pergunta. Guia prático para pecuária sustentável, o que é? É uma cartilha? É um livro? O que é esse guia sustentável? Como ter acesso a ele? Bom, é um guia de indicadores. Nós desenvolvemos, e eu acho que o único guia de indicadores de pecuária sustentável genuinamente brasileiro, né? Muitas vezes a gente conhece alguns materiais de avaliação de indicadores que avaliam a atividade no Brasil, mas que geralmente vem de fora ou que vem de algum elo específico da cadeia. Na verdade, esse material dentro do GTPS foi fruto de 2 anos de trabalho de representantes de todos os elos da cadeia. Então, estiveram desenvolvendo esse material representantes de produtores, de indústrias, de bancos, ONGs, e que esse material serve para não apenas avaliar os critérios de sustentabilidade, mas também orientar o produtor e os demais elos de que forma evoluir nesses critérios. Uhum. E como ter acesso a esses indicadores? Esses indicadores estão públicos no nosso site, mas nesse momento, exatamente essa semana, a gente iniciou o desenvolvimento de uma plataforma digital de preenchimento. Então, provavelmente a gente deve lançar até o final do ano o acesso através da internet, através do nosso site. Muito provavelmente vai ter um link para essa área. E vai ser uma plataforma de preenchimento. O guia serve para uma autoavaliação, então o produtor pode se autoavaliar, entender em que nível que ele se encontra dentro desses critérios de sustentabilidade, de que forma que ele pode evoluir. E que muitas vezes também ele vai conhecer quais são os critérios pelos quais eles são avaliados pelo mercado. Então, não só a indústria, que é o elo seguinte, mas como que o varejista avalia de forma sustentável um produtor, né? E como o produtor avalia tudo isso, Bia? Como é que ele tem hoje tantas preocupações, arroba do boi gordo, o mercado complicadíssimo, cheio de problemas e tal, tem boas perspectivas também, a gente tem que falar o outro lado, né? Não é só o lado ruim, tem boas perspectivas também, não sabemos para quando, mas elas existem. Diante dessas preocupações todas, como é que o pecuarista se situa diante dessa preocupação de fazer essa pecuária sustentável? Como é que está o nível hoje de aceitação do pecuarista para esse tipo de assunto?
Eu acho que, embora tenha evoluído bastante nos últimos anos, ainda é difícil essa comunicação. Eu reconheço que ainda são poucos até mesmo as próprias representações de produtores que realmente entendem esse conceito e que entendem que é um processo de evolução. Essas entidades, elas estão conosco, né? Grande parte das representações de produtores estão dentro do GTPS e têm entendido de uma forma muito positiva. É um processo que vai ter que ser construído, né? Ele não vai mudar de uma hora para outra, mas é uma resistência que eu acredito que reduza à medida em que o produtor entenda aquele conceito que nós iniciamos a discussão, que sustentabilidade e rentabilidade dentro da atividade pecuária caminham juntas. Bia, quando você vê a situação da pecuária no Brasil, você vê o sul do Brasil um pouco diferente nesse aspecto, especialmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na pecuária de leite, que a maior parte é pecuária de leite. Quando esse pecuarista se organiza, ele trabalha integrado, os vizinhos, ele não vê o vizinho como concorrente, vê um vizinho como um parceiro no processo. Existe uma entidade, seja uma cooperativa, seja uma associação, alguma coisa. Você não vê que essa união, esse trabalho integrado, seria uma das maneiras de romper esses problemas, esses gargalos que hoje se enfrentam? Porque sozinho, aqui no Mato Grosso tem um ditado, que cateto fora do rebanho é comida de onça. Não acontece isso pelo fato de ele não estar agregado, não estar junto com os companheiros dele? São muitos os ditados, né? Uma andorinha não faz verão, enfim, todas elas. Eu concordo plenamente, eu acho que toda forma de organização, toda forma de trabalho organizado fortalece a atividade. Então, não só na pecuária, eu acho que em todas as atividades, quando o setor está organizado, está unido, dialoga, né, entende quais são os problemas comuns a todos os participantes daquele setor, eu acho que o setor todo ganha, aprende e evolui muito mais. Bom, um problema que hoje estamos vivendo é mercado para carne. O mercado para carne, hoje o Brasil passa por um sufoco, recessão pesada, famílias endividadas, etc. Uma válvula de escape seria a exportação. Lá fora, a gente não escuta falar bem da pecuária do Brasil. Ao contrário, você vê falar bem da pecuária do Uruguai, da Austrália, tem um trabalho integrado. Como é que a GTPS poderia, junto com outros elos da cadeia, trabalhar lá fora para que conhecesse a produção do Brasil? Você tem exemplos fantásticos no Brasil de produzir animal em cima de capim, que é o trabalho, que é o ruminante, né? O ideal seria alimentar. Melhor formato. Ou o boi verde amarelo, na fase final, dá um grãozinho para ele e tal. Mas isso não chega ao consumidor, especialmente aos consumidores que têm melhor poder de compra, especialmente o europeu. Lá se escuta falar muito mal do Brasil e não se escuta mostrar a realidade nossa. Como é que vocês poderiam ajudar também o produtor para aumentar a sustentabilidade, pelo menos econômica dele? Nossa, tomara que a gente consiga realmente fazer isso. Esse é um dos grandes esforços do GTPS. O grupo, ele já há alguns anos, até com o apoio da Apex Brasil, apoio de alguns dos próprios associados, né, nós temos participado de algumas discussões internacionais, alguns grandes fóruns de discussão, tanto de âmbito de produção, de pecuária, quanto também questões ambientais. O GTPS faz parte da Mesa Global de Pecuária Sustentável, que é um canal de comunicação com outras regiões grandes produtoras de pecuária no mundo. E a ideia é realmente fazer isso, é colocar de uma forma mais clara, com mais informação sobre a pecuária, falar o que acontece aqui dentro. Contar a história da pecuária do Brasil de uma forma positiva. Sem inventar nada. Na verdade, a gente tem muita história boa para contar. E isso é o que a gente vive repetindo. Problema, história ruim, sempre chega fácil, né? Notícia ruim corre sozinha. A carne fraca, acho que os irlandeses nunca ficaram tão felizes, né, com uma notícia. A gente quer, sim, contar a história positiva da pecuária. Obrigado, a coordenadora do GTPS, Beatriz Domeniconi. Obrigado pela entrevista. Nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais informações de mercado aqui no Pecuária BR. Até já. 6:55 no horário de Brasília. Agora há pouco, a Juliana Rezende mostrou que a partir da próxima semana nós deveremos ter uma boa mudança no clima, o que pode contribuir para apenas um pouco da recuperação das pastagens
que ficaram muito sentidas com essa frente fria que tomou conta da parte de baixo do mapa do Brasil. Vamos saber agora como é que fica a condição das pastagens daqui para frente, na parte de cima do nosso mapa, no centro-norte do país. Juliana. Em situação de bloqueio atmosférico na maior parte do país, não há expectativa de pancadas de chuvas abrangentes. Isso ocorre também no interior das regiões norte e também nordeste. Com esse predomínio de tempo seco e a falta de chuvas, a umidade do solo tem declinado de forma bastante expressiva. Nas áreas em vermelho, a umidade do solo está abaixo de 10%, e isso não é umidade suficiente para garantir um bom crescimento para os pastos. Ao longo dos próximos 5 dias, esse predomínio de tempo mais seco ainda deve persistir, não há expectativa de chuvas abrangentes, e isso ainda deve persistir ao longo do segundo período. Esse tempo seco ocorre ainda no interior do Nordeste, nas áreas mais ao sul da região norte. As pancadas de chuva somente ocorrem no extremo norte do país e também na faixa leste do Nordeste. No decorrer do terceiro período, a expectativa ainda é de predomínio de tempo firme na maior parte das áreas mais ao norte do país, especialmente entre a região norte e também o Nordeste. É o tempo firme que deve predominar e não há expectativa de pancadas de chuva de forma abrangente, pelo menos até o dia 4 de agosto. Então, durante as próximas semanas, os pastos devem seguir prejudicados por conta dessa falta de chuvas e da baixa disponibilidade hídrica. Vamos voltar agora à Bolsa de São Paulo para acompanhar o fechamento do mercado do milho nesta quinta-feira. Sara Kirchhoff, como é que ficaram os números hoje? Bom, Zaida, com as novas estimativas na oferta e demanda da agricultura dos Estados Unidos e também com o enfraquecimento do dólar frente ao real, os preços do milho têm tido algumas alterações aí nos últimos dias. No mercado físico, o milho teve queda hoje. De acordo com o índice do CPEA, o milho saca de 60 quilos, que vinha em alta ao longo da semana, como a gente pode acompanhar aqui no telão, hoje teve uma queda, está sendo cotado a média, isso em Campinas, né, região referência, R$ 26,63. Aqui a gente se refere ao milho físico. E já os contratos futuros negociados aqui na B3, conforme o ajuste atual, eu vou circular aqui para não ter erro. Vamos ver então os contratos para setembro, ajuste atual, cotados a R$ 26,61 a saca. Uma variação positiva, portanto, de 1,10%. Enquanto a gente viu que no mercado físico, hoje o milho teve uma queda, no mercado futuro a situação é um pouco diferente. Os contratos para novembro foram 810 contratos, negociados a R$ 28,66, uma alta de 1,09%. E os contratos para janeiro do ano que vem, a R$ 29,04 a saca, alta de 1,11%. Zaida, daqui a pouquinho a gente vem com mais informações do mercado aqui da B3. Dessa vez vai ser então falando do boi e do bezerro. É com você. Fechado. Obrigado, Sara. Até já então. Bom, você acompanhou o indicador de preços do milho, que nesse caso que nós mostramos é pesquisado em Campinas pelo CPEA. Depois viu uma perspectiva que o mercado tem para o preço do milho a futuro. Vamos ver agora o preço do dia, preço do mercado físico do milho em todo o país, e vamos aproveitar e dar também o preço da soja. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento.
Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E você vai ver conosco o leilão de gado de corte das fazendas Bartira. É mais uma etapa do circuito dessa mercadoria de uma das principais vendedoras de gado de corte do país. Tem gado anelorado e tem gado cruzado também. Tem Nelore e gado cruzado. Esse é o forte das fazendas Bartira. Esta etapa acontece em Camapuã, em Mato Grosso do Sul. Nós vamos para lá conversar com o Murilo Borges, da Leilo Grande, a empresa leiloeira responsável. Ele está com o Levi Campanha, que gerencia muito bem as fazendas Bartira. Vamos conhecer um pouquinho das ofertas de logo mais? Aliás, não, eu já estou direto com o Levi. Ô, Levi, muito boa noite. Tudo bem aí? Tudo pronto para o leilão? Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos do canal do Boi. Por aqui está tudo pronto. O gado está todo no recinto, a bezerrada está bonita. Nelore cruzamento industrial. Oferta especial hoje, Zaidan. Tem aqui, o Levi, que o forte de vocês é trazer Zaidan, Nelore. Os animais já estão aqui no recinto. É uma bezerrada na qualidade que quem conhece o nosso gado sabe. E dentro de casa o nosso trabalho está feito. Agora o Murilo, a Leilo Grande, a WF estão aqui para comercializar e a responsabilidade é toda deles agora, Zaidan. Levi, você consegue me ouvir? Você me ouve por aí? Murilo me ouve? Pois é, então a pergunta... Ok, Zaidan. Legal, obrigado. Eu citei agora o Levi dizendo que ele gerencia muito bem essa oferta, que é uma referência. A gente nota esse trabalho durante a Expocan, a Exposição Agropecuária aí de Camapuã, onde são comercializados bezerros que fizeram a fama da cidade como a capital do bezerro de qualidade. Nelore e cruzamento. Ele falou hoje de uma oferta especial. Detalha pra gente essa oferta, ô Murilo. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos do canal do Boi. Hoje nós temos uma oferta de 1.080 machos Nelore, que saiu da fazenda pesando uns 230 quilos. 120 machos de cruzamento industrial Angus, que saiu da fazenda pesando uns 265 quilos. 330 fêmea Nelore pesando 193 quilos. 180 fêmea Angus pesando 257 quilos. Zaidan, o mais importante das fazendas Bartira, no momento desse que nós estamos passando da pecuária, é que investir em qualidade suplanta qualquer dificuldade. E a prova está aqui. A prova nossa é o seguinte: os animais ofertados aqui hoje, a Fazendas Bartira, ela não trata dos animais. Os animais vêm com esse peso porque pela genética que tem e pelas condições de pastagem boas e um bom trabalho que ela faz de melhoramento nas suas matrizes, investindo em genética de qualidade, fazendo esse trabalho que o Levi faz com toda a equipe da Fazenda Bartira, produzindo essa qualidade. E o que nos deixa bastante satisfeito, nós estamos com amigos aqui, já pronto aqui no recinto, que vieram aqui prontamente para recomprar esses animais pelo resultado que dá. Acabamos de falar com um cliente aqui das Fazendas Bartira que abateu uma novilhada, fechando 2 anos. Bom, perdemos o contato com a nossa unidade que está em Camapuã, em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, 8h30 no horário de Brasília, você confere esse leilão, mais uma etapa do circuito de leilão de gado de corte das Fazendas Bartira. Imperdível esse evento hoje à noite aqui conosco, a partir de 8h30. Lá funciona, claro, o horário de Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas em Mato Grosso do Sul, 7h05 praticamente no horário de Brasília. Esse leilão é a partir de 8h30 no horário de Brasília, 7h30 no horário sul-mato-grossense. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho outras informações de mercado. Até já. Sete horas e 11 minutos.
poucas alterações nas cotações do preço do boi gordo nesta quinta-feira. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Vamos chamar o Alex Lopes para trazer os dados para a gente. Olá, hoje é dia 20 de julho de 2017, quinta-feira. É uma quinta-feira em que a gente teve no mercado do boi gordo um comportamento um pouco de calmaria, um pouco maior do que a gente vinha vendo desde o começo da semana. Existem alguns estados com reajustes positivos, ainda a gente vê quedas nos preços, mas aparentemente a pressão de baixa não é tão grande como era, principalmente no começo do mês. Os compradores que testam preços menores, eles ainda existem, mas não é tamanha pressão de R$ 2, R$ 3 abaixo da referência, geralmente você se limita a R$ 1, né? Então é um comportamento de mercado um pouco mais tendendo para uma estabilidade, mas ainda é muito cedo para a gente afirmar se esse vai ser o comportamento do curto e médio prazo, se a gente já chegou no vale de preço do mercado do boi, do mercado dessa transição de safra entre safra. Existe ainda, claro, um volume, um certo volume de animal para sair do pasto. Os frigoríficos ainda não têm dificuldade para se comprar matéria-prima, se faz escala hoje, na maior parte do Brasil, sem precisar intensificar muito a busca pelo animal. Então, em função de tudo isso, é difícil a gente afirmar que esse comportamento de calmaria ou de menor pressão de baixa vai se perpetuar no curto e médio prazo. É bom a gente ficar atento ao mercado diariamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Valeu, obrigado, Alex. Agora vamos a São Paulo para acompanhar o fechamento do mercado pecuário nesta quinta-feira. Preço do bezerro, preço do boi. Vamos saber o que o mercado futuro tem para os preços do boi gordo nos próximos meses. Quem traz as informações é você, Sara. É isso mesmo, Zaidan. Como o Alex Lopes já adiantou, o dia foi de poucas variações hoje para o mercado de carnes. E eu começo falando do bezerro para o CPEA, que usa como referência o estado do Mato Grosso do Sul. O bezerro, então, não teve nenhuma variação de ontem para hoje, como a gente pode verificar. Ele teve uma leve queda na semana e de ontem para hoje permanece cotado no valor de R$ 1.115,65 por cabeça. No acumulado do mês, o resultado ainda é positivo, alta de 1,36%. Já o mercado do boi gordo para o CPEA, que usa como referência o estado de São Paulo, ele vinha aí de uma queda, depois de uma recuperação e hoje novamente em queda, registrando então uma média de R$ 124,66. No mês, a variação é negativa de 1,50%. Já o boi no mercado futuro, boi BMF Bovespa, vamos acompanhar aqui o ajuste atual para o boi gordo BMF, contratos para o mês de julho, negociados a R$ 124,96 arroba, uma alta de quase 1%. Contratos para o mês de agosto a R$ 127,75, variação positiva de 0,31%. Contratos para setembro também em alta, cotados a R$ 130,25 arroba, e contratos para outubro R$ 132,75 arroba, uma alta de 0,74%. Zaidan, com essas notícias aqui da B3, eu encerro minha participação de hoje e amanhã a gente volta. Legal, Sara, muito obrigado pelas informações. Premix @ de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Captar Agrobusiness Confinamento, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. A Captar nasceu a ideia em 2006 para 2007, pensando em fazer a integração da cadeia produtiva da carne. E não podia ser diferente, vim para onde está o grão, oeste da Bahia. A fábrica de adubo orgânico mineral, o confinamento e a fábrica de ração peletizada. A integração dessas três unidades é que compõe o esqueleto da Captar. O projeto da Captar se baseia basicamente em parceria. E a Premix tem sido muito parceira nesse aspecto, porque tem trazido conhecimento para a Captar. A Premix está na Captar desde 2013 e o processo que a gente faz aqui é desde a parte de formulação do núcleo que vai ser usado no confinamento, passando pela formulação das dietas, chegando às ações de manejo, a tudo que vai ser feito relacionado ao animal
e principalmente as tomadas de decisões quanto à parte econômica, a viabilidade de ter determinado parceiro, de fazer compra ou de fazer parceria ou de trabalhar com o Boitel, todas essas análises financeiras é feita também com o apoio da Premix. 2016 foi um ano onde nós tivemos excelentes resultados, foi um ano que mesmo tendo algumas dificuldades econômicas, um ano em que o preço do milho chegou a R$50 a saca, e nós ainda assim conseguimos ter uns resultados muito bons. Foi um ano em que o preço do boi magro teve muito alto, então por isso nós precisamos abater animais mais pesados. Então os machos nós abatemos com 19 arrobas e meia, dando rendimento acima de 55%, e as fêmeas nós abatemos com 14 arrobas e meia e dando rendimento acima de 52%. A Captar já está em processo de ampliação. Estamos fazendo também auditoria no balanço para que possa ter transparência nos números, porque o objetivo da Captar sempre foi que essa empresa seja uma empresa de capital aberto. E com essa visão, nós temos que em 2019 ela conseguir chegar em 50 mil bois estáticos e 100 mil bois por ano. Eu posso afirmar categoricamente que nesses quase 4 anos que nós estamos juntos, eu não tenho nada a reclamar da assistência técnica, do fornecimento, pelo contrário, tenho a elogiar e acho que a visão empresarial de parceria é exatamente essa. É você conseguir fornecer o que seu parceiro precisa, na qualidade, no tempo certo, para que essa parceria seja longa e duradoura, como está sendo com a Premix. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Agora a cotação de preços do boi gordo nesta quinta-feira. Vamos começar com os números apurados pela Scott Consultoria para uma boiada comum nesta quinta-feira. Vamos começar pelo sul do país. No Paraná, uma queda de R$1 por arroba, região noroeste do estado. A arroba ficou em 124. Nas demais praças, preços estáveis no sul, segundo a Scott Consultoria. Na região norte, alta de R$1 em Redenção, no Pará, e também no sudeste de Rondônia. Nas outras praças, os preços ficarão estáveis. Na região nordeste, sem alteração de preços, conforme apurados pela Scott Consultoria hoje. Boiada comum, preço à vista, livre de fundo rural. Vamos para o centro-oeste. Centro-oeste, Goiânia, 113, sul de Goiás, 113. Hoje, eu conversei com um pecuarista que atua no estado de Goiás, ele já me deu a notícia de uma reação boa, até acima desse preço que você está vendo aí, em Goiânia e no sul de Goiás. A arroba subiu nos últimos dias R$4 e hoje está na casa de R$119 até R$120. É o que disse para mim esse pecuarista, que é forte, tem uma forte atuação no estado de Goiás. Campo Grande, 115,50, Dourados também. Nas demais praças, você pode ver, terminando as telas do Centro-Oeste, preços estáveis, exceto Três Lagoas, que teve uma queda de R$1 por arroba. Nas praças de Mato Grosso, R$1 de alta, na capital Cuiabá, nas outras praças, preços estáveis. Vamos para o Sudeste, apuração da Rural Business para uma boiada comum, preço à vista. No sul de Minas, uma alta de R$1, a arroba ficou em 118. Nas demais praças, preços estáveis. E agora, a outra fonte de cotação que nós apresentamos aqui no programa, para uma metodologia diferente. Uma boiada de bom acabamento, boa logística, é apurada pela Rural Business. Vamos mostrar os preços à vista. Uma alteração no... Não teve alteração no sul, você está vendo aí, preços estáveis em todas as praças. No norte também sem alteração de preços hoje. No nordeste, idem, os preços se mantiveram nesta quinta-feira. Na região centro-oeste, aí sim tivemos uma alteração no estado de Mato Grosso do Sul, R$1 de alta, a arroba ficou igual a de Goiás, R$122. No sul do Mato Grosso, R$123. Na região sudeste, também preços sem alteração nesta quinta-feira. Destaque final aqui do Pecuária BR de hoje, eu entrevistei o Célio Arantes Hein, que é um dos jurados
do quadro de jurados da ABCZ, do Colégio de Jurados da ABCZ, esse é o nome correto. Ele também é técnico do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Raças Zebuínas. Na entrevista que você vai ver agora, ele faz uma grande defesa ao trabalho de seleção executado há mais de 80 anos pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Vamos conferir a entrevista. Sua base é no Paraná, mas você viaja muito, né? Eu sou natural do norte do Paraná mesmo, me formei em Curitiba, em veterinária na Federal, e como o escritório da BCZ, antigamente em parceria com a Sociedade Rural do Paraná, sempre foi em Londrina e hoje é um ETR, só a BCZ que toca, mas ainda é dentro do Parque de Exposições, similar ao que já foi aqui em Campo Grande, em Cuiabá, mas lá o escritório funciona no parque, a base minha virou Londrina, tem uns 18, 20 anos já. E com muita honra a gente trabalha no norte do Paraná, mas sai para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, um pouco para São Paulo, tem alguns clientes que a gente está consultoria no Espírito Santo também. Mas como julgamento, o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Julgamento, esses dias a gente esteve em Campina Grande, na Paraíba, um orgulho muito grande. Já tinha estado na Paraíba, mas não na boca do sertão, que é Campina Grande. É importante porque você pega as informações novas do PMGZ, as novidades, leva para o seu público, que é o Brasil todo, e ao mesmo tempo você pega as informações do público, as carências, as necessidades do público e leva para serem trabalhadas no programa. E você tira a conclusão do que você está vendo no dia a dia de curral, né? Eu comentei, o Joaquim ele mandou um abraço, vindo para cá, fiz um telefonema para ele para trocar algumas ideias sobre o PMGZ, sobre o que eu poderia falar aqui com você. E comentei com ele sobre resultados que a avaliação nova deu e que no campo a gente está vendo de fato isso. Então, cada vez mais você pode extrapolar a visão do técnico, a parte fenotípica e analisar os números, tem uma correlação muito grande, desde que os dados sejam coletados com ponderação, com bastante critério, você consegue enxergar. Então, óbvio que todo o sistema de DEPs e avaliação de touros não é a única verdade, mas ela nos dá um caminho hoje muito concreto. Você tem uma chance, um acerto, depois que os touros têm uma acurácia relativamente maior, você quase erra muito pouco. Se o teu rebanho está carente naquela situação que aquele touro pode introduzir, provavelmente ele vai conseguir introduzir ali nas suas DEPs. É óbvio que nem todos os indivíduos são assim, mas vamos dizer 70%, 80%, 90% do que se preconiza as DEPs com acurácia alta, eu creio que os rebanhos vão ter resultado. E isso tem modernizado muito as coisas. A presença do técnico na fazenda, com o PMGZ na mão, com os dados, abrindo o laptop, não mais só olhando o animal, continua, vai sempre olhar, porque essa é a base da BCZ, a avaliação morfológica. Isso há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos. Desde que se foi introduzido o zebu no Brasil, teve até que se entender quais eram as raças, né? Porque dizem os antigos que se chamava tudo de zebu. Então, desde que você preconiza quem tem a cor diferente, o perfil de crânio, os chifres, as orelhas, que separam as raças zebuínas, desse trabalho árduo lá atrás, até hoje, que você já tem estamos nas vésperas de uma possibilidade de uma avaliação genômica mais confiável, nesse caminho todo, essa avaliação de pedigree segue um método muito interessante, matemática de alto desenvolvimento, que só com as máquinas de hoje que você consegue praticar isso, né, de milhares de informação 2 vezes por ano. A BCZ roda, a Embrapa roda, a NCP roda e os outros programas também, 1 a 2 vezes por ano, por milhares e milhares de informações que amarram todo o pedigree dos animais, de um neto do Ludi lá no Acre, com um bisneto no Rio Grande do Sul. O programa amarra os dados desde que o criador mande o peso certo, a informação de nascimento correta. Isso vai dando consistência. Daí, se você lê que o touro utilizado no Acre ou no Rio Grande do Sul é o mesmo, e eles têm parentescos, de alguma forma, o programa consegue a avaliação genética dessas parentescos. A matriz de parentesco é isso. Bisneto, com tataraneto, com sobrinhas, meia-irmãs, e tudo vai jogando no computador, e o programa, o modelo Bloomp, que é um americano que ainda está vivo e desenvolveu, basicamente todo mundo usa o mesmo programa, roda os dados e você gera na tua fazenda, baseado no pedigree que você tem lá e nas pesagens que você manda, a situação real do teu rebanho, mais ou menos isso. Puxa, coisa bacana isso. Eu acho que a gente tem muito que evoluir e não ter muito receio. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que ele está acessível. Não é a única solução de pecuária, é óbvio que não.
né, meio ambiente, pasto, comida, sanidade. O trato também com tudo, o manejo, né? Mas essa introdução de um gado avaliado, puro e avaliado, com registro e com avaliação, com pesagens e avaliação reprodutiva de leite e hoje, mais recentemente, de carcaça também, né? Isso leva à consistência e por isso que o Nelore e as outras zebuínas estão evoluindo tanto, não só servindo como a gente era jovem, estamos ainda cada vez tendo novas informações. O zebu era o patinho feio que era rústico e muito adaptado às condições do Brasil. Ele continua rústico, adaptado às condições do Brasil e moderno em ganho de peso, moderno em carcaça, precoce cada vez mais. Porque senão você não teria também a possibilidade desses cruzamentos todos que se falam hoje em dia. Se a vaca Cuzerá, Nelore, Tabapuã, Brahma, mais recentemente o Sindh do Brasil, fossem bem avaliadas. Se elas estivessem paradas no tempo, somente olhando características que não são tão produtivas e não são econômicas, possivelmente esses touros europeus das raças que se falam tanto boas de marmoreio, algumas coisas assim, eles não teriam como ter uma produção tão boa como é. Eu vou em fazendas que uma parte do gado Nelore, até por questão financeira, no Paraná tem isso, usam o fundo do gado registrado para fazer cruzamento industrial. E tem nessa mesma fazenda gado puramente comercial, que é o Nelore cara limpa. A diferença de peso, de carcaça e de desempenho dos filhos das POs de fundo, que são descartes por chanfro torto, por alguma tara ou problema de papel, com os meios sangues frutos do rebanho comum, comercial, mostram a qualidade e a consistência do gado peúro. Mas você falando assim, a gente percebe uma defesa que você está fazendo do trabalho da ABCZ, que tem mais de 80 anos, e muita gente até questiona, é bom a gente falar desse assunto, questiona esse trabalho da ABCZ, porque a ABCZ estava muito focada na avaliação visual apenas. Hoje mantém-se, pelo que você está dizendo esse trabalho de avaliação visual, que já tem uma tradição de mais de 80 anos, mas a ABCZ tem trazido questões da modernidade para acompanhar a evolução do zebu no Brasil. Eu creio que nem estava tão distante, só não estava se mostrando tanto e demorou um pouco mais para se expor para isso. Porque ela, como delegada do Ministério, para efeito de registro, ela tem um certo comportamento ético um pouco diferente de uma associação comercial, de uma empresa privada que quer vender DEP, ou programa de melhoramento. A ABCZ sempre fez pesagem, sempre guardou, computou os dados, sempre forneceu os dados para a Embrapa para fazer pesquisa de linhagens, de intervalo tipário do rebanho nacional. A NCP também usou base de dados no começo, que era a USP, né? A ABCZ sempre fez, mas ela, comercialmente, talvez fosse menos agressiva. E algumas pessoas que não estão lá dentro e não têm nas discussões nossas internas, às vezes não sabiam que a gente sempre deu valor para prova de ganho de peso, avaliação de carcaça, numérica, do que tinha, do que nós tínhamos, mas é que você coloca o registro, que nós somos delegados como a primeira, e isso o Ministério nos delega. Mas a partir do momento que a coisa cresceu muito e a gente usava sumários de touro, fornecia os dados para a Embrapa, fazia em parceria com a Embrapa durante até poucos anos atrás, o sumário era único entre a Embrapa e a ABCZ, não das outras. Então, assim, as coisas sempre aconteceram. E em algum momento, é até bom que a gente fale disso, pela força que a ABCZ tem quando ela entra numa atividade nova ou ela parte para o mercado, é fácil falar que a gente olhava só fenótipo, mas não é muito justo e muito correto, não. Até porque se você selecionar um animal mais comprido, mais largo e mais forte, preservando a raça e olhando o ganho de peso dele, o ponderal dele, você já está acertando muita coisa. Então, você sempre fez isso, desde que a gente foi treinado para isso. É que o modelo animal é mais recente, de 30, 20 anos para cá, e efetivamente colocado dentro da ABCZ nos últimos 15 anos, nos fornece outros dados mais confiáveis. Mas, mesmo na pista, também às vezes alguma coisa como se a pista fosse um problema, não é nenhum problema. Ela só não é a verdade única de melhoramento genético, mas é uma ferramenta boa. Porque no tempo antigo que não se tinha esses sumários, ou como saber, você ia lá para ver quem que era o touro que estava produzindo os melhores filhos. Com a margem de erro maior do que hoje, porque hoje é matemático. Mas, de qualquer maneira, a pista contribuiu muito. Se você olhar a foto dos bois importados e as fotos
você olha na galeria da BCZ e como o gado foi evoluindo, em algum erro de percurso no meio do caminho, a ideia é sempre um gado correto, harmonioso e volumoso, né? Cada vez mais precoce. Então, as coisas caminham assim. O que eu vejo, tem até um slide do Zaquinha, já que a gente citou ele, numa palestra no Expogenética há uns anos atrás, que no final do gráfico ele coloca que nós, que estamos trabalhando com gado puro, queremos ter toda a evolução que o pessoal do gado comercial de números quer. E eles querem ter a evolução de raça e consistência que nós temos. Então, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa. Célio Arantes Rain, técnico da BCZ, jurado de raças zebuínas também. E terminamos mais uma edição do Pecuária BR. Muito obrigado. A gente volta amanhã às 6h15 no horário de Brasília. Você vai ficar agora com o nosso chefe no Brasil Gourmet, o Renato Lapenta. Depois o Adriano Edival conta tudo sobre o leilão de gado de corte, mais uma etapa desse circuito das fazendas Bartira. Atração de hoje à noite você vai ver aqui conosco a partir de 8h30, horário de Brasília, direto de Camapuã. Até amanhã.